Esquecimentos e Lembranças, uma série de episódios que nós estamos gravando aqui com o pastor Dreyer. E no último nós discutimos um pouco sobre a questão de como os imigrantes vinham, né? Como era o traslado, digamos assim, os sofrimentos nas embarcações, as crianças, o espaço reduzido, as doenças, né? E hoje nós vamos seguir um pouco adiante, sensibilizando um pouquinho aquela Europa pós-Napoleão, né? Napoleão cai, lá em Waterloo, obra do Duque de Wellington, né? E o Blücher, né? Que é o prussiano, né? Sim. Que chega, não é exatamente um vitorioso, mas ele responde pela agressão final que acaba comprometendo o exército francês, e ele é, em última análise, o grande responsável por não ter desistido de atacar o flanco francês, né? E ele praticamente empurra as tropas francesas para dentro do território francês, né? Vai atravessar o Reno e tomar conta da margem esquerda do Reno, né? nesses acontecimentos. Eu até, aliás, com curiosidade, eu li esses dias atrás que o Napoleão foi arrancado do palco da batalha, né? Porque ele, claro, ele sabia, ele já retornara ao poder e ele ali sabia que era o fim dele, né? Sim. E eu li isso agora, que ele foi, simplesmente os auxiliares tiveram que, quase que, provavelmente estavam fora de si, né? Por uma derrota tão acachapante, né? Sim, que se você está nos píncaros da glória, como se dizia outrora, não é? E daí de repente vem essa queda terrível, não é? Isso tira o equilíbrio de qualquer ser humano. Agora tu imagina, uma queda que ele sabia definitiva, né? Sim, que não tem mais volta agora. Não tem mais volta. A própria monarquia recomposta na França. Mas o interessante uma coisa, se você lê documentação do início da imigração alemã, você tem muitos ex-soldados de Napoleão, mesmo nascidos nos territórios alemães, sim, que vêm para o Brasil. E quando aconteceu, por exemplo, de um pastor falar contra Napoleão, esse pessoal se levantou no meio do sermão do pastor para protestar, porque o pastor estava falando contra Napoleão e eles haviam sido soldados de Napoleão. Quer dizer, isso vai se refletir, inclusive, aqui no Brasil, ainda nos anos posteriores a 1824. Esse fato que você está relatando deu-se no Brasil? No Brasil. Mas inacreditável. Não é? É um relato que eu encontro a partir do Espírito Santo, de imigrantes que entram nessa área. Quer dizer, o homem era benquisto. E o primeiro pastor luterano a vir para o Brasil, que estabelece em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ele ainda chega a proferir sermões no dia dedicado a Napoleão Bonaparte. Que coisa! Isso após 1824. Quer dizer, foi uma figura que impactou, quer dizer, não era visto simplesmente como o opressor, que ele também foi, sem dúvida, mas ele também como o generalíssimo, não é? Quer dizer, e ele é um dos grandes militares da história da humanidade. Ainda que seja essa humanidade que celebra os criminosos, né? Sim, verdade. Os grandes criminosos, né? Mas não é o nosso tema de hoje. Não, você queria levar a questão para as crianças. Mas né? o Napoleão, ele acaba, né, passando, quer dizer, o Blücher acaba expulsando, como o senhor diz, ele faz essa contribuição, passa, o seu livro relata, ele passa por Zimmern, né, e perto de Koblenz e coisa e tal. E a fome e a carestia se estabelece, né, de maneira rigorosa naquela região, e essa turma passa por toda a sorte de dificuldades. E isto certamente nos ajudará a entender o porquê, de certa forma, de tanta crueldade nos contos de Grimm. O senhor dedica um capítulo, e aí que eu passo a bola para o senhor. Sim. Hoje, à luz do que se vê hoje em dia, quando se tenta aplanar todos os caminhos das crianças, né? Na linha do, olha, o cachorro não morre, né? O macaquinho se salva, nenhum bicho devora outro, né? Todos tem uma certa, digamos assim, estabelece uma comunhão universal, né? Sim. Entre os animais. E já os contos daquela época, e os irmãos Grimm são grandes ilustradores desse momento, a coisa se dá de maneira muito cruel. Então eu gostaria que o senhor olhasse, nos passasse a sua visão sobre a perspectiva dos contos e das crianças. Sim. Talvez colocar uma coisa, quer dizer, aqui no Brasil nós podemos ler os contos de Grimm como se fossem lenda.
e questões lendárias. Sim, Na realidade, nesses contos de Grimm tem profunda experiência histórica. Eles são quase que cronistas, né? E são cronistas. Né? Os irmãos Grimm, eles vêm do território de Hessen, né? Quer dizer, que está ao lado do Palatinado, geograficamente, e de onde vêm, por exemplo, os imigrantes dos vales dos Sinos e do Caí. Sim. E quando eles são responsáveis pela filologia moderna, os dois foram professores universitários e não simples contadores de história. Eles fazem um dicionário da língua alemã com mais de 100 volumes, não é? Procurando para cada palavra comprovação em textos de escritores alemães, já desde os tempos em que os alemães escreviam em runas, não é? Que são os antigos códigos, não é? de escrita das tribos germânicas, dos godos e dos escandinavos. Não é? Então, eles se dedicam também a juntar as tradições, os costumes, não é? Por exemplo, que você não pode fazer uma visita para a vizinha com o bebê que ainda não foi batizado, porque senão você vai estar levando o demônio para a casa da vizinha. Essas histórias que os alemães trazem para o Brasil, o temor do gato preto, a sexta-feira, o passar debaixo de uma escada, Sim. Quer dizer, que são questões que se espalharam pelo Brasil. Eles coletam essas questões, então estão trabalhando também com questões de etnologia e de antropologia. Mas agora o que nos interessa nessa entrevista é a questão dos contos que eles juntaram. Eu tenho que dizer, realmente, eles juntaram, recolheram esses contos, não são criações deles. Isso é importante. Eles se juntam com aldeões que estão sentados em alguma taverna ou ao redor do fogo se aquecendo e anotam os contos que esses aldeões vão contando. Por exemplo, o conto de Joãozinho e Mariazinha, que talvez é o conto mais popular reunido pelos irmãos Grimm e que mais edições teve no Brasil. Se chamava Hansel und Gretel. Hansel é o Hans, né? É um diminutivo de Hans, e Hans já é um diminutivo de Johannes, o João. Sim. E a Gretel Joãozinhozinho, né? Então, tão pequenininho, tão indefeso que ele é. E ela é a Gretel, que nós traduzimos por Mariazinha, mas na realidade seria a Margaridinha. É a Margarida, o nome, Sim. A Margarete, não é? Daí Gretel. Não? O Margarete, nós vamos usar esse nome no português, né? Sim. Mas Joãozinho e Margarete provavelmente não soaria tão bem numa tradução, Sim. E se ficou com Mariazinha. O que nós temos por trás dessa questão? Você tem um pai e uma madrasta. Então, a experiência de crianças nos inícios do século XIX, final do século XVIII, é a existência de madrastas e de padrastas. Por quê? Por causa da mortalidade. A expectativa média de vida não chega aos 40 anos. Não é? E por causa das teorias de Malthus, de que não se teria mais alimentos para alimentar toda a população europeia, os governos começam a fazer uma série de decretos procurando regulamentar a sexualidade. Então, as mulheres só podem casar aos 26, 27 anos. Puxa. Não é? Então, por que isso? Porque se quer diminuir o período fértil. Sim. Se ela casa aos 27, vai ter o primeiro filho aos 28, não é? Então se especula que até os 38, 39 anos ela vai ficar 5 vezes grávida, e das 5 crianças que eventualmente nascerem, 2, no máximo 3 sobreviverão. Vingarão. Não é? Essa é a expressão que se usa aqui no Rio Grande do Sul em relação à criança que não sabe se ela vai vingar ou não. Sim. Por isso, economicamente, ela é desinteressante. Tá? O velho e a criança não interessavam muito ao governo brasileiro, porque já não sabiam por quanto tempo o velho ainda iria sobreviver e se a criança iria realmente vingar. Tá? Então, provavelmente a mãe dessas 2 crianças morreu, não se fala da idade delas, mas elas têm madrasta.
E por trás de tudo está o espectro, o fantasma da fome. Tá? E aí essas crianças ouvem à noite quando o pai geme e diz para a madrasta que não sabe mais com o que se vai alimentar as crianças, e aí ela faz a sugestão de que na manhã seguinte, quando forem cortar lenha, o pai é lenhador, quer dizer, no Vale do Caí seria a pessoa que derruba mato de acácia e tem que descascar a acácia, né? É uma população muito sofrida, né? Aquelas mãos curtidas, não é? Com a seiva da acácia, empilhando lenha, né? Então, quando forem para o mato, vão dar para cada criança um pedaço de pão e vão levá-las até dentro da floresta. E quando forem derrubar o mato, vão deixar essas crianças ao redor de um fogo e vão esquecê-las no mato. E o pai se apavora, diz, mas os animais vão destruir essa criança, tá? Os lobos estão presentes, tá? Na mata, então os animais selvagens vão acabar com essa criança. E ele, como pai, não consegue fazer isso. E daí ela diz, bom, se é isso, então aplana algumas tábuas e faz 4 caixões. Um para o Joãozinho, um para a Margaridinha, um para ti e outro para mim, porque nós vamos morrer os 4, não tem. Vejam, é a seleção das espécies, né? Os mais fortes devem sobreviver, toda essa crueldade humana está presente nesse conto. As crianças ouvem. Margaridinha. E ela, digamos assim, como madrasta, né? E aí a figura da madrasta que se fixa na nossa cabeça, de maldade, né? A madrasta como uma pessoa má. Então a Branca de Neve vai ter madrasta, não é? Então todos os contos têm padrasto ou madrasta que... Até porque a madrasta não teria, digamos assim, aquele oferecimento da própria vida em prol do filho. Né? Então, mas quem teve madrasta sabe que a experiência pode ser outra. O instinto de sobrevivência, de alguma forma, ele na madrasta não, ele não é rompido. Né? Porque não são crias dela. Então, o Joãozinho, então, esperto, vai pegar os seixos lá fora, as pedrinhas brancas que brilham sob a lua, e no dia seguinte, ele, esperto, vai soltando pedrinhas no caminho, engana a madrasta e o padrasto e o pai, né? E à noite, quando dormiram e não houve mais os barulhos da lenha, a Margaridinha se desespera. Eu estou dizendo Margaridinha ao invés de Mariazinha. Sim. E o Joãozinho diz, não, te acalma que eu vou dar um jeito, né? E eles seguem então os seixos brancos e chegam até em casa. A madrasta xinga eles, porque não se preocuparam em voltar para casa a tempo, maldade pura. Não? Hipocrisia? Hipocrisia. Estado puro. E então, aí toda a crueldade do conto, né? Isso se contava à noite em Montenegro para as crianças dormirem. Então, um tempo depois... Não deixava de ser uma ameaça, assim, uma espada de Damocles. Né? Você não se comporta, a gente larga você no mato. O que é esse? Aqui o problema não é de fome, aqui é de comportamento. Né? Justo. Mas o que é esse levar essas crianças para o mato? É a criança exposta. Quer dizer, em toda a história da humanidade sempre se expôs crianças. Os nossos grupos indígenas expunham a criança que nascia com deficiência ou defeito para morrer na mata também, porque ela atrapalhava a fuga do grupo, o deslocamento do grupo, ela punha em risco a sobrevivência da tribo. Então era melhor que essa criança morresse do que o contrário. Em Roma se fazia isso, de expor crianças para morrer na praça, e o crescimento dos cristãos, por exemplo, em Roma, se dá através do trabalho diacônico de recolher justamente essas crianças que eram enjeitadas, ou os idosos que eram enjeitados em Roma. Né? Então, essa caridade que brota aqui. Então, a cena vai se repetir com Joãozinho e Margaridinha. Na segunda vez, a porta está trancada, não tem acesso aos seixos, e ele resolve, então, colocar farelos de pão no caminho. Os passarinhos comem tudo e à noite não tem como voltar. Bom, até aqui tudo bem. Nós poderíamos dizer que a história termina as crianças morrendo. Tá?
Mas toda a história tem que ter um final feliz, que passa por sofrimento. Então eles vão, ao invés de saírem da mata, vão adentrando cada vez mais a mata, até que chegam a uma casa feita de pães, biscoitos e de açúcar confeiteiro. As janelas são todas feitas com açúcar confeiteiro. O Joãozinho naturalmente se atraca na casa, está com fome, já arranca um pedaço de pão. Para a Margaridinha ele diz, olha, tu podes ir pegar as janelas, porque aquele açúcar tem que estar gostoso. E aí vem uma mulher da idade da pedra, assim que está escrito, né? Steinalte Frau. Quer dizer, velha como a pedra, né? Quer dizer, do Paleolítico. E ela convida amavelmente essas crianças a entrar, oferece uma caminha para eles, assim como a Branca de Neve vai encontrar a caminha também dos anões, dos 7 anões da floresta. Sim. Também um conto juntado pelos irmãos Grimm. E naturalmente, agora, pouco depois, ela se mostra como sendo uma bruxa. O mundo pulula de bruxas, de duendes. Os 7 anões da Branca de Neve nada mais são que os anões que estão ali. Tem duende bom, duende mau. Sim. A história do Rumpelstiltskin, né? É a história do duende mau, né? que é o filho da princesa. Então, a bruxa agora vai fazer a engorda do Joãozinho e a menina é transformada em doméstica, em serviçal. Sim. É a sina da menina fazer o trabalho caseiro. E o menino está sendo preparado para ser devorado. Então, ele sempre mostra um ossinho, a esperteza da criança, em vez de mostrar o dedo que está engordando. Né? E ela já ruim de olhos, provavelmente tinha que fazer uma operação de catarata, que naquela época não existia, né? E então, no fim, ela resolve assar o Joãozinho assim mesmo. Magro mesmo, e pede para Mariazinha botar a cabeça para dentro do forno para ver se está quente o suficiente. Ela diz, eu não sei como fazer isso. Esperteza, a menina também é esperta. Sim. E aí, quando a bruxa bota a cabeça dentro do forno para ver se a temperatura está ideal, a Mariazinha a empurra para dentro, fecha a porta, a bruxa está morta, ela liberta o Joãozinho. E agora vem a licenciosidade. Eles aproveitam e descobrem o tesouro da bruxa, enchem os bolsos e levam para casa, acham o caminho, um passarinho mostra o caminho para eles, né? E chegam em casa, a madrasta entre mentes morreu, né? E o pai os recebe e eles vivem felizes para sempre. E se não morreram, ainda estão vivos hoje. Sim. Né? Da memória de todos nós. Né? De memória de todos nós. Eu escutei muito essa história. Né? Tinha um disquinho, inclusive, aquele disquinho gastou, né? De tanto que eu ouvia. De tanto ouvir. Show, passarinho show. Né? Tinha uma gravação muito bem feita. Né? Então, veja, você tem aqui a história agora dos pais que expõem a criança, mas você tem a história do pequeno polegar, que é o avesso, quer dizer, aquela tropa de crianças. E os pais desesperados fogem de casa e deixam as crianças na casa. Mas também sem comida, também vão morrer. Mas eles fogem porque não querem ver as crianças morrerem. Então o pequeno vai dar o golpe e na esperteza dele vai conseguir alimentar os irmãos todos. Então, se você for adiante, Branca de Neve também é uma exposição de uma menina na floresta, os animais estão ali, né? Então, esse mundo está aí. Hoje o perigo da criança está nas cidades, não é? Ali a cidade está na mata. Então, você tem situação de pobreza extrema, e agora a gente teria que procurar na região, se na região existem situações semelhantes. E o Planalto do Hunsrück, de onde muita gente veio para o Brasil, ele não tem grandes cidades, só pequenos núcleos urbanos. E a gente pode pegar como exemplo a cidade de Zimmern. Nessa cidade, segundo relatos dos prefeitos, por volta de 1818, né, 1/3 da população é formada por mendigos,
1/3 da cidade é formada pelos chamados Hausarme, quer dizer, que são os pobres que têm casa, sim, muito provavelmente artesãos, que não tem mais para quem vender os seus produtos. Depois da queda de Napoleão, a manufatura inglesa os produtos da indústria inglesa vão invadir o continente europeu e o artesão vai à falência, porque não consegue mais concorrer com o produto feito, por exemplo, pelo tear a vapor. Né? Então, o prefeito Van Rekom de Zeeman vai dizer que 1/3 são os remediados. Ou seja, 2/3 é de gente. 2/3 estão vivendo à custa de 1/3. Então, ainda que fosse necessário socialmente, eles, de certa forma, estão atrapalhando. Né? Então, o que vai ter que se fazer? A cidade vai ter que distribuir cartões de mendicância, estabelecendo em que dias da semana vai se poder mendigar em que parte da cidade. Eu ainda na minha infância, em Montenegro, vi esse fato, que pessoas vinham com cartões de mendicância emitidos pela prefeitura municipal para poder mendigar de porta em Montenegro, porque eram pessoas sabidamente necessitadas para evitar o falso mendigo, que também sempre existiu e que Zeeman também conhecia. Né? E o prefeito termina o seu relatório dizendo que a única salvação para a localidade está na emigração, e é o que vai acontecer. Então você tem crianças emigrando e vindo com seus pais. No outro episódio nós falamos do território de Mecklenburg, de onde vêm pessoas tiradas de casas de correção para virem para o Brasil, e só num dos navios vem cerca de 40 crianças. Se você vê aí 1/3 quase da população do veleiro que vem para o Brasil é formado de crianças. Então é uma população muito jovem que está com os seus pais no presídio porque não teriam onde ficar. Então, e aí tem fatos assim da história europeia, que quando os pais iam para o presídio, o Estado confiava os bebês a uma ama seca, que deixava essas crianças morrer à míngua também, porque ela ganhava do Estado por criança das quais ela estava cuidando. Quer dizer, você tem espécies de creches, já no início do século XIX, mas que são situações assim de muito sofrimento para essas crianças que estão aí. Então, são fatos assim da história da criança que eu tiro do conto do Grimm, dos relatos de prefeito, da situação de presídio. Mas nos navios, nós falamos em um dos programas que entre a saída da aldeia e a chegada, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, se passava um ano. Esse pessoal se amava. Os casais tinham relações sexuais, havia gravidez, então no navio vão morrer crianças e vão nascer crianças. Projetar-se crianças. Então eu encontro nos livros de registro da comunidade evangélica de confissão luterana aqui de São Leopoldo, assentos de batismos que foram realizados ainda no navio, no veleiro que está trazendo pelo pastor que está vindo junto desde Hamburgo. E ele fala aí, de repente, que no dia tal, no paralelo tal, de latitude norte e sul, nasceu o Friedrich Germanicus, quer dizer, o Frederico Germânico. Né? O pai é esse, a mãe é essa, e os padrinhos foram o capitão Kiesewetter, um oficial de exército que está vindo junto. Nós falamos do interesse do governo brasileiro em ter soldados. Agora, se eu vou para o registro de óbitos, eu vou descobrir que alguns dias depois o Friedrich Germanicus morre. E por uma dessas coisas, alguns anos atrás, eu ganhei um e-mail de Hamburgo, na Alemanha, de um senhor que estava fazendo pesquisa genealógica, e ele pergunta se eu sabia alguma coisa da família, o que tinha sido dela no Brasil, porque ele tinha encontrado no acervo do pai uma carta escrita do Rio de Janeiro
pelo pai dessa criança que falece, que tinha se estabelecido como marceneiro no Rio de Janeiro. E ele descreve a vida toda, a vinda para o Brasil, nessa carta, dizendo também dos motivos da morte da criança. A minha mulher pegou um seio ruim, assim ele escreve. Bekam eine schlechte Brust. O que é? Empedrou o seio dela. Sim. Ela não conseguiu mais amamentar a criança e nós então demos porções de pão com água para a criança. Bom, o bebê morre. Inanição, quer dizer, vai ter tido diarreia, vômito e morre. E eu fiz então uma pequena caixinha e depositei essa criança no mar. Então é a vida e a morte no navio, né? As duas estão em luta ali, estão presentes e vão afetando as crianças. Mas encontrei outros relatos de meninos e meninas que deixaram seus diários. Vida e morte que estão sempre convivendo. Sempre convivendo. São Francisco de Assis dizia nossa irmã morte. Nossa irmã morte. Tratava como irmã, mas ao mesmo tempo no palco dos imigrantes isso se dá de forma dramática. Dramática. Muito mais intensa. Né? Porque você não tem a referência da sepultura. A sepultura sempre é uma referência. Você está aqui, está o pai, está a mãe, está o filho, está a filha. É quase, pastor, a gente, assim, exagerando, né? É quase como, inclusive os psicanalistas tratam a questão do aborto, sim, porque não há luto, né? Existe o luto, sim, mas é um luto, o próprio luto, de certa forma, é abortado, sim, e, de certa maneira, uma criança lançada ao mar, não se pode mais visitar, não há um pequenino... Não tem, mesmo que o pastor registre a latitude e a longitude do sepultamento no mar, não tem. Mas aí tem outros relatos, tem aquelas crianças que estão vindo aos 7, 8 anos com os pais, e que relatam, então, certa noite, papai chegou em casa e disse para a mamãe, faz as malas, nós estamos indo para o Brasil. Também é o choque, né? A separação das relações de amizade. Num primeiro momento é aventura, mas aí de repente vai vir a pergunta, e quando é que nós vamos voltar para casa? Pois é. Não tem mais a volta para casa. Você tem a noção de que jamais voltará. Né? Nós vamos fazer uma pausa aqui e retomaremos no próximo episódio, pegando essa linha, nós temos algumas indagações interessantes aí. Voltamos no próximo episódio.